gente vê esse é o exemplo do amor, né, que venceu no Brasil. Esse amor fraterno, bonito, entre pessoas da mesma corte. Só para recapitular bem rápido, né, o Clesão morreu dentro da Papuda, na sua prisão preventiva, que já era considerada ilegal. Ele foi preso no dia 9 de janeiro, já com o atestado da médica da saúde pública de que ele deveria continuar o tratamento, por isso ele precisaria cumprir uma outra forma de medida cautelar, como a domiciliar, tornozeleira, etc., que o permitisse fazer os exames que ele precisava. Isso foi sendo peticionado no processo, e era do conhecimento do ministro Alexandre, ao longo de todo o tempo que ele ficou preso. Nós estamos em janeiro. Chegou em setembro. Em setembro, depois de tanta insistência, o Ministério Público Federal reconheceu a condição de saúde e que, naquele momento, já não fazia mais sentido a prisão preventiva. Portanto, quando o Ministério Público diz, isso já é considerado uma prisão preventiva ilegal. Mas passou setembro, chegou outubro, até que o Clesão morreu em novembro, se não me falha a memória. O que acontece? Acontece que é abuso de autoridade, que é crime, você não conceder a liberdade provisória para quem tem direito dela. Acontece também que o próprio Toffoli, junto com o Gilmar Mendes e o Barroso, nos casos da Lava Jato, vem dizendo desde 2017 que a prisão preventiva, que não cumpre os requisitos da lei, é tortura. Então ele deveria examinar também o crime de tortura. Afinal de contas, ele passou os últimos 7 anos dizendo que isso é tortura e agora não é mais. Por quê? Estão falando da mesma modalidade processual que a prisão preventiva. E ele não analisa todos os crimes, não analisa. Ele pega 2, fala, vou pegar 2 a título de exemplo, porque esse pedido é uma peça panfletária. E quanto à obrigação que o Código de Processo Penal dá ao juiz de rever de 90 em 90 dias a prisão preventiva, o pleno deste tribunal já afirmou o entendimento de que essa revisão não é automática. Tudo bem, firmou esse entendimento, que é um absurdo, que a lei manda o juiz rever de 90 em 90. O que o pleno do STF fez foi passar uma obrigação legal do juiz para o advogado. O advogado é que tem que provocar essa revisão. Mas ele falou isso e ele se esqueceu, entre aspas, né, ele maldosamente, de má fé, ele não falou a decisão inteira. Por mais que seja criticável a decisão inteira diz, ela não é automática a revisão. Ela precisa que o advogado peça. Mas no caso do Clesão, o advogado pediu, não 1, não 2, 3, 4. E o próprio Ministério Público deu parecer com base no pedido da revisão que o advogado fez. Portanto, essa automaticidade, ela foi quebrada. Mas ele se esqueceu seletivamente disso e mandou encerrar a ação. Agora, é uma decisão monocrática, cabe recurso de agravo interno, e eu estou trabalhando nesse recurso. Ou seja, é a vergonha das vergonhas, de todas as vergonhas. Pavim, não vou conseguir abrir aspas aqui para a fala do Toffoli na mesma oportunidade, mas ele disse que o Clesão poderia morrer do mesmo jeito fora da cadeia. Tem uma frase dessa, né? Teve. O que acontece é que ele é muito fraco em interpretação de texto. Né? Você veja que ele não foi aprovado em 2 concursos para a magistratura. Ele nunca fez uma pós, nunca fez um mestrado, nunca fez um doutorado, nunca teve um artigo científico publicado em revista de relevância antes de ser ministro, nunca teve um livro publicado de relevância no mercado jurídico antes de ser ministro. Então eu tenho minhas dúvidas sobre a capacidade de leitura do Toffoli. O que foi dito na peça não foi que, se ele estivesse solto, ele estaria vivo. O que foi dito na peça foi o que a médica do SUS avisou ao Poder Judiciário.
que cada dia preso aumenta-se o risco de vida dele. Claro, pode, vamos lá. Cláudio, pois não. Perdão. Não é para te cortar. É que me lembrei o seguinte, você está falando exatamente dessa interpretação. E nós estamos discutindo uma questão lá no Supremo. Uma das questões que anularam o processo da Lava Jato, e só para cutucar, é o erro do CEP. Está no CEP errado tudo isso daí. Cutuca também esse pessoal para eles se manifestarem que nesse caso eles acham que o CEP de Brasília está certo, já que na Lava Jato disseram que o CEP de Curitiba estava errado e querem outro. Porque foram 100 e tantos recursos que o atual ministro da STF, Zanin, impetrou, e falava, mesmo sendo algo já decidido, porque é uma nulidade relativa, mesmo ter sido decidido no passado, ele insistia, até que uma hora a história sorriu para eles. Então, nessa linha, né? Talvez até o Zanin uma hora fale, eu concordo, porque eu defendo essa tese já faz muitos anos. Exato. Então, é um absurdo. Não se foi colocado ali que o Alexandre de Moraes matou o Clezão. O que foi colocado ali é o que a previsão legislativa diz. Quando você não faz aquilo que a lei manda e a pessoa morre, não é que você matou, mas você assumiu o risco. É isso que esse apedeuta não consegue entender. Dizer que alguém assumiu o risco não é dizer que alguém matou. Dizer que alguém assumiu o risco não quer dizer que ele estaria vivo fora da cadeia. Mas assumir o risco é uma presunção legislativa. E esse é o problema da gente ter no STF, gente que não tem notável saber jurídico. Aí você vê, olha que situação desgraçada. Um sujeito passa a vida inteira para se graduar, fazer uma pós, mestrado, doutorado, elaborar livre docência, estudar grego, filosofia antiga, faz uma peça baseada em tudo que há de melhor. Aí vai um sujeito que nunca fez nada na vida a não ser trabalhar para o Partido dos Trabalhadores, que não tem qualificação técnica nenhuma perto de quem escreve a petição, e ele vai julgar aquilo que você escreveu. Isso fere a lógica acadêmica da banca. Para você ser um mestre, na tua banca tem mestre. Para você ser um doutor, na sua banca tem doutores. Para você ser um livre docente, na sua banca tem livre docente. Para você ser um catedrático, na sua banca tem catedráticos. E o notável saber jurídico, ele requer implicitamente essa notabilidade que se objetiva através dos títulos e provas. Mas notável saber jurídico, da mesma maneira que democracia, amor, fascismo, genocídio, se perderam, né? O significado dessas palavras se perderam desde que o Lula começou a indicar gente desqualificada, nula para o cargo. Porque se o requisito é notável saber jurídico, alguém que notavelmente não tem, não pode ser nomeado. E se nomeado for, é um ato jurídico nulo. Mas quem é que vai anular? Ninguém. Então, quando uma corte política julga uma questão de tecnicidade jurídica complexa, é óbvio que vai dar merda. Pavi, e quando você fala de preparo, isso te traz aqui hoje, ontem no Pavivi Sem Mimimi, você trouxe uma notícia para a tua audiência, e eu tenho uma frase que é: nada resiste ao preparo. Se você estiver preparado, amigo, nada resiste ao preparo. E o Pavi ontem trouxe uma... Como já dizia a Anitta, né, Pitoli? Prepara, que agora é hora do show das poderosas. Pois é. Aliás, ela está preocupadíssima agora, né? Perdendo seguidores na internet, depois de assumir a sua religião, mas enfim, não vê o caso. Mas você sabe o que eu soube? Que a Ivete Sangalo também está numa... Cancelar a turnê porque não vendeu ingresso. Exato, cancelou a turnê de 30 anos. A Ivete Sangalo cancelou a turnê por falta de quórum. Não vendeu ingresso.
Não vem 30 anos de sucesso, né? Pois é, pois é. Olha só, enquanto o lucro da Petrobras caiu 38%, o lucro da JBS superou as expectativas e bateu 1,6 bilhão de reais. O Brasil está de volta. Aqueles empresários que se locupletaram no esquema de corrupção do PT, no seu modelo de nacional desenvolvimentismo, com BNDES, esses estão felizes. Já as estatais estão voltando para o vermelho com tudo. Aí houve troca no comando da Petrobras. Lula mandou demitir o Prats. Mas por que entregou esse resultado ruim? Não, na verdade porque ele quer mais prejuízo. No fundo, o Lula colocou uma espécie de Garaça Foster número 2, né, que tem uma visão mais social da empresa. Quer devolver para a sociedade aquilo que a Petrobras gerou de lucro, né? O Lula considera a Petrobras uma empresa de propriedade particular cá entre nós, né? Sempre houve a confusão entre partido, governo e Estado na turma do PT. Então o Lula quer voltar a brincar de sheik árabe. Quando eles dizem o petróleo é nosso, a gente tem que acreditar. Aliás, esse slogan surrado, né, que vem desde os militares até a esquerda, era combatido por Roberto Campos, aquele liberal pregando no deserto que chamava a empresa de Petrossauro. Ele estava certo, claro. Eu sou autor de um livro chamado Privatize Já. O mecanismo de incentivos não é adequado no setor público. O Estado não é bom empresário. Ele não consegue ser dinâmico como o mercado, premiar quem gera valor de forma agressiva e punir os incompetentes de forma exemplar. Ele adota medidas com base em politicagem. O Lula, com a Petrobras, gerou o Petrolão, porque os esquemas de corrupção também pululam. Ele anunciou investimento em refinaria com Hugo Chávez. E agora, a atual CEO quer exatamente isso, investir na Comperge, Abreu e Lima, os projetos faraônicos, megalomaníacos, de preferência em parceria com os companheiros, não é mesmo? O Brasil está de volta e quando eles dizem o petróleo é nosso, a gente tem que acreditar. Eu fecho com uma citação de Otávio Paz, Prêmio Nobel da Literatura do México, que escreveu em seu livro O Ogro Filantrópico, um trecho profético, porque a Pemex, a Petrobras do México, virou um grande instrumento de perpetuação no poder do PRI, o partido ligado à Internacional Socialista, que ficou 70 anos no poder no México. Disse Otávio Paz: por um lado, o Estado mexicano é um caso, uma variedade de um fenômeno universal e ameaçador, o câncer do estatismo. Por outro, será o administrador da nossa iminente e inesperada riqueza petrolífera. Estará preparado para isso? Seus antecedentes são negativos. O Estado mexicano padece, como enfermidades crônicas, da rapacidade e da venalidade dos funcionários. O mais perigoso, porém, nem é a corrupção, e sim as tentações faraônicas da alta burocracia, contagiada pela mania planificadora do nosso século. Dito e feito, e agora vem aí no Brasil, mais uma vez, o Petrolão 2.0, a estatal na mão dos petistas. Mais um exemplo claro de que a única saída a médio e longo prazo para evitar esse risco é a privatização. Fecho com Otávio Paz. Como poderemos nós, os mexicanos, ou troquemos por brasileiros, supervisionar e vigiar um Estado cada vez mais forte e rico? Como evitaremos a proliferação dos projetos gigantescos e ruinosos, filhos da megalomania de tecnocratas bêbados de cifras e estatísticas? O Brasil está de volta. O que dizem os tucanos de mercado, hein, Armínio? Hein, João Amoedo? Felizes? Povo abençoado do Brasil, que vergonha! Nesse momento de dor e calamidade do Rio Grande do Sul, o governo Lula e o Senado aproveitam esse momento da atenção do povo para isso e aprovam a volta de um imposto que Bolsonaro extinguiu, o DPVAT. Então eu quero dar aqui nomes para vocês entenderem. Todo o PT, os senadores do PT, do PSB e do PDT, todos votaram a favor dessa porcaria. A esquerda inteira. Todos os senadores presentes do MDB, cliente antigo de governos,
votar a favor dessa porcaria. Só 2 estiveram ausentes. E eu vou mostrar essa pseudo-direita que é comprada com cargos do governo, os senadores que votaram. Por 1 voto, gente. 1 voto, essa porcaria foi aprovada. 1 voto. Então, para vocês ficarem sabendo, nas próximas eleições em 2026, para não votar nessa gente. Então, em 2026, quem é candidato pelo PT, PDT, PSB, não vote. É uma vergonha. Uma vergonha. E outra, deixa eu dar um destaque aqui. O senador Paim do Rio Grande do Sul, você do PT tinha que ter dignidade, nem tá aí. Devia estar lá no Rio Grande do Sul, tá aí votando para criar mais um imposto que vai alcançar o povo gaúcho também. Que vergonha. Vamos lá, olha o nome deles aí, ó. Sérgio Petecão, PSD do Acre. Renan Calheiros, MDB de Alagoas, esse é cliente antigo. Davi Alcolumbre, União do Amapá. Eduardo Braga, MDB do Amazonas. Omar Aziz, PSD do Amazonas. Tudo votou a favor desse imposto. Ângelo, Coronel, PSD da Bahia. Otto Alencar, PSD da Bahia. Elisiane Gama, essa é a comunista que travestida agora como se não é comunista. Elisiane Gama, evangélica, lá do PSD do Maranhão. Jaime Campos, do União de Mato Grosso. Olha só, continua. Nelsinho 3, do PSD de Mato Grosso do Sul. Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul. Efraim Filho, União da Paraíba. O tal do Vidal do Rego, MDB da Paraíba. Jussara Lima, do PSD do Piauí. Marcelo Castro, MDB do Piauí. Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte. Confúcio Moura, do MDB de Rondônia. Doutor Irã, do PP de Roraima. Messias de Jesus, que diz que é evangélico, do Republicanos de Roraima. Se ele não tivesse votado a favor, tinha derrubado o DPVAT. Viu aí, irmão? Que maravilha, né? Ivete da Silveira, MDB de Santa Catarina. Alessandro Vieira, MDB do Sergipe. Laércio Oliveira, PP do Sergipe. Professor Dorinha Seabra, do União de Tocantins. Jade Barbalho, cliente antigo, MDB do Pará. E agora, o povo não pode ser enganado. Tem eleição para senadores em 2026. Quais os partidos apoiaram a criação desse imposto? A liderança indicou os senadores a votarem a favor. Vou mostrar aqui: PSD, PT, MDB, União, PSB e PDT. Os partidos que disseram não à criação desse imposto orientaram suas bancadas a votarem não. PL, Podemos e Novo. E os republicanos ficaram em cima do muro. Liberou a bancada. O que aconteceu? Um senador dos republicanos, o tal do Messias, votou a favor e por 1 voto essa porcaria foi aprovada. Que vergonha! Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que colocou isso em votação. O povo de Minas vai te dar uma resposta em 2026. Que vergonha, governo Lula, aproveitando esse momento para aprovar a criação de mais um imposto. E agora tem mais uma bomba, povo do Brasil. Querem aprovar a jogatina. Querem aprovar a legalização de bingo, jogo do bicho e cassino. Já é provado. Do que a grana que se recolhe com impostos. Pressione os senadores da CCJ, liga, manda e-mail, tá aí o nome deles. Vai ser votado na comissão na quarta-feira que vem. Pressione, mande e-mail, diga não ao jogo. Vamos pressionar esses senadores, está aí na tela, minha gente. Deus tenha misericórdia do Brasil. Deus abençoe você, Deus abençoe. Saiu agora. Lewandowski reúne com lideranças de direita para tratar sobre investigações de fake news. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, encontrou-se nesta quarta-feira com o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, para discutir uma investigação aberta a pedido do governo Lula sobre a disseminação de notícias falsas relacionadas às enchentes no Rio Grande do Sul. Além de Eduardo Bolsonaro, também participaram da reunião a deputada Caroline de Toni, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, da Câmara, e Paulo Bilinski, do PL de São Paulo. Durante a audiência, o filho do ex-presidente expressou sua insatisfação com o encaminhamento à Polícia Federal do pedido de investigação sobre as supostas notícias falsas. O encontro foi iniciativa dos parlamentares bolsonaristas que buscavam convocar Lewandowski para uma sessão na CCJ.
Eduardo Bolsonaro afirmou em uma rede social que, durante a reunião, destacou que nenhum parlamentar foi investigado a pedido de um ministro ou do presidente durante o governo Bolsonaro e que essa situação não contribui para a relação democrática entre o governo e o Congresso. O parlamentar saiu da audiência convencido de que o pedido de investigação partiu de Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social, e não de Lewandowski. Ele acrescentou que, apesar de discordar da política de segurança pública do Ministério da Justiça, consegue distinguir as condutas de Lewandowski das de Paulo Pimenta. Uma das postagens investigadas pela PF foi uma crítica de Eduardo Bolsonaro à ajuda do governo federal ao Rio Grande do Sul, sugerindo que a administração federal demorou 4 dias para enviar reforços à região. O documento, elaborado por Paulo Pimenta, argumenta que essas narrativas prejudicam a credibilidade das instituições como o Exército, Força Aérea Brasileira, a FAB, Polícia Rodoviária Federal e ministérios, que desempenham um papel crucial na resposta a emergências. Ele ainda destaca que a propagação de falsidades pode minar a confiança da população na capacidade de resposta do Estado em momentos de crise. O ofício não especifica quais punições devem ser aplicadas, mas solicita providências do Ministério da Justiça para investigar os ilícitos relacionados à disseminação de desinformação e para fortalecer a credibilidade e a capacidade operacional das instituições em situações de crise.